Os destaques desta edição. Triste realidade. Ipixuna é a cidade do interior do Amazonas com o pior índice de desenvolvimento do país. Nos primeiros 6 meses do ano, pedidos de refúgio de venezuelanos dobram e chega a 4.700 no Amazonas. Comércios, shoppings e bancos terão horários diferenciados na segunda-feira, quando a seleção brasileira joga contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo. Dia de São Pedro tem festa com procissão e arraial nesta sexta-feira. Defesa tenta impedir que a STF decida sobre inelegibilidade de Lula. Tiroteio em redação de jornal nos Estados Unidos deixa 5 mortos e vários feridos. Erupção do vulcão Agung fecha aeroportos na Indonésia, afetando 446 voos. Presos mais 2 suspeitos de assalto que deixou o PM morto na Cidade Nova. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h49 em Manaus. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa, Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência em Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupanha eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio, em Altazes. 5h50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com pouca nebulosidade, Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 34 graus, o que nos remete a muito calor. O Clima Tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. A umidade do ar está em 89%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Sexta-feira, 29 de junho. Chegamos aos 180 dias do ano e faltam 185 para terminar 2018. Dia de São Pedro e São Paulo. Comemoramos o dia do pescador e o dia da telefonista. Lentamente o Rio Negro pode ter iniciado seu período de vazante. Na leitura de ontem baixou 1 centímetro. Seu nível em relação ao mar era de 28 metros e 37 centímetros. Está aberto para pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. Datas e fatos. Principais registros da história. 1613, o Globe Theatre em Londres, onde William Shakespeare apresentou suas peças, é destruído por um incêndio. 1920, Lampião entra no cangaço com a intenção de vingar a morte do pai. 1949, a África do Sul implanta oficialmente o apartheid, regime de segregação racial. 1995, um shopping em Seul, capital da Coreia do Sul, explode, matando 502 pessoas. 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Aqui estão as notícias. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas divulgou ontem o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus para a próxima segunda-feira. Alguns locais devem ter funcionamento diferenciado no dia por conta do jogo da seleção brasileira contra a equipe do México pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018. O comércio da região central vai funcionar de 13 às 18 horas. Os shoppings abrirão 30 minutos após o término da partida. Os bancos também terão horários de funcionamento alterados. Abrirão excepcionalmente às 7h30 no horário de Manaus e encerram o atendimento às 9h30. Após o jogo, reabrem novamente às 13 horas e fecham às 15 horas. O expediente nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do governo do estado será das 13 às 18 horas na próxima segunda-feira. Portanto, não haverá expediente durante o período da manhã. Será ainda organizado pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão a compensação de horas relativas às horas de expediente suspenso, com vista à futura compensação pelos respectivos servidores. No decreto fica determinado também que, se houver necessidade, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, deve promover a compensação das horas normais de ensino. As paróquias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de São Pedro, nas zonas sul e leste de Manaus, vão celebrar o Dia de São Pedro. O evento está marcado para esta sexta e sábado, com comidas típicas, danças
procissão e arraial. A festa começa por volta das 14 horas de hoje no bairro de Educandos com a procissão terrestre. O cortejo sai da frente da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na rua Inocêncio de Araújo e segue na contramão até a Praça do Amarelinho, descendo pelo Boulevard Rio Negro, Rua Bento José de Lima e seguindo até o terminal pesqueiro na Feira da Pan Air. Dando continuidade à programação, a tradicional procissão fluvial sairá do porto com apoio de barcos e ferryboat São Bartolomeu IV que levarão os fiéis durante a procissão. O cortejo terá duração de aproximadamente 1h30 e passará na frente da Orla de Manaus, retornando ao porto da Pan Air, fazendo o mesmo percurso na ida e na volta. Às 18 horas haverá missa na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, seguida do arraial, que inicia por volta das 7 da noite na Praça Antônio Plácido, em frente à igreja. 5h54. As inscrições para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem Urbano, foram prorrogadas até o próximo dia 13. A edição de 2017 e 2018 do Programa Jovem Urbano será realizada em 14 unidades da Secretaria Municipal de Educação SEMED, com 2.800 vagas disponíveis. O curso, com duração de 18 meses e que ainda oferecerá qualificação profissional inicial na área de alimentação e saúde, tem como público-alvo jovens de 18 a 29 anos que não tenham concluído o ensino fundamental. A matrícula para o ProJovem pode ser feita em qualquer escola da rede municipal por meio do Sistema Integrado de Gestão do Amazonas, o SIGEAM. Continuam abertas as inscrições para 2 cursos de especialização da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, ESA OAB-AM. Os cursos são Direito Civil e Processo Civil e Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário. As inscrições seguem até esta sexta-feira, até hoje, portanto, e cada curso oferece um total de 60 vagas. Os candidatos que queiram concorrer a uma das 2.731 bolsas disponibilizadas pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni 2018 no Amazonas, têm até esta sexta-feira para se inscrever pelo site prouni.mec.gov.br. Desse total, 1.205 bolsas são integrais e 1.526 são parciais. A região norte soma um total de 11.907 vagas. Em todo o país, esse número é de 174.289. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar a renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já no caso das bolsas parciais, 50% a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos. Cooperativas amazonenses, instituições parceiras e voluntários se juntam neste sábado à equipe do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo para levar à população serviços de saúde, educação, cidadania e outras atividades gratuitas. O encontro será realizado na Arena da Amazônia de 8 às 12 horas. Entre os serviços ofertados estão atendimentos médicos, vacinação, testes de HIV com apoio psicológico e muito mais. Além desses, o encontro também vai fornecer palestras, emissão de documentos, cortes de cabelo, oficina de artesanato e outras atividades. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Altazes. Vai 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Vai Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivã em Beruri. Show dos Bairros, Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Foz do Condomão, Distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Queremos agradecer a todos que acompanham o Jornal da Manhã através do aplicativo Mano e não só ouvindo como assistindo também aqui nos estúdios a apresentação desse noticioso. E lá de Maués, os ouvintes também se comunicando aqui com o Jornal da Manhã, que é acompanhado pela dona Adriana e a dona Jocelina Aprígio, que todos os dias acompanham as primeiras notícias do dia. 5h58. Manaus em tempo bom no momento, a temperatura é de 25 graus. Criada em 2017 e arquivada em 2010, a proposta de um imposto simplificado voltou à pauta depois da greve dos caminhoneiros, evento que mostrou a real necessidade de se avançar na discussão. Em linhas gerais, o novo sistema tributário visa simplificar a cobrança dos impostos.
Mas o que parece ser bom para muitos é causa de incômodo entre representantes da indústria amazonense, já que a PEC, proposta de emenda constitucional, prega a extinção do ICMS, IPI, PIS, COFINS, justamente os impostos que garantem incentivos para o funcionamento da Zona Franca de Manaus. Apesar da rejeição à proposta, o consultor do CIEAM, Centro da Indústria do Amazonas, Alfredo Lopes, não acredita que haja qualquer modificação no sistema tributário da Zona Franca ou de suas prerrogativas constitucionais. Pesquisa INTAC publicada ontem mostra que o eleitor amazonense ainda está indeciso. No cenário espontâneo para governador, 46,4% dos entrevistados disseram não saber ou não quiseram opinar. Essa foi a terceira sondagem da empresa INTAC Marketing e Pesquisa no período que antecede a campanha eleitoral 2018. O dado que mais chama a atenção é o fato de que o governador Amazonino Mendes, mesmo liderando em ambos os cenários, perderia no segundo turno para qualquer um dos três principais concorrentes ao governo do estado. 6:02. Hoje é dia de São Pedro, vamos saber como é que vai ser a festança de São Pedro lá em Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Pois é, Paulo Guerra, 29 de junho, dia dedicado ao santo protetor dos pescadores, e hoje tem procissão, tem missa e arraial na comunidade de Correnteza, onde está edificada a capela de São Pedro. Bom dia, Paulo, bom dia, Eduardo e ouvintes da Difusora. Bem, Paulo, o presidente da Colônia de Pescadores Z9 de Manacapuru, Marcos Bindá, convida os pescadores do município para participar da procissão de São Pedro, que sairá às 16h30 de frente da sede da Colônia dos Pescadores, onde seguirá em procissão rumo à capela de São João e São Pedro, no bairro da Correnteza, em seguida com a procissão fluvial. Após a chegada da procissão fluvial, será realizada a Santa Missa, presidida pelo pároco da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, Padre Ivaí. Finalizando assim com um grandioso arraial. Todos estão convidados. Aproveitando o momento para agradecer a audiência de todos os amigos da comunidade de Correnteza, em especial a senhora Rai, que ouve todos os dias este noticioso. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6:04. Considerada uma das unidades de ensino com mais problemas de violência na zona centro-oeste de Manaus, a Escola Estadual Padre Pedro Gislandi, no bairro da Compensa, finalizou nesta quinta-feira o primeiro ciclo do projeto Prevenção e Segurança na Escola da Secretaria de Segurança Pública. Cerca de 3.000 pessoas, entre estudantes, pais e professores, participaram das ações educativas ao longo dos últimos 30 dias, com acesso a palestras e cursos com orientações e métodos para trabalhar a prevenção às drogas e à violência. O presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Marcelo Dutra, assinou ontem os 3 primeiros certificados de registro de pesca para empreendimentos de pequeno e grande porte, construídos para o serviço de transporte e hospedagem de turistas da pesca esportiva nos municípios de São Sebastião do Atumã e Iranduba. Os novos empreendimentos são únicos da regularização da atividade, será o maior polo de pesca esportiva do planeta e vai atrair pescadores do mundo inteiro, disse Marcelo Dutra. A Secretaria de Estado de Saúde enviou para a Casa Civil do Governo a 8ª chamada do concurso público de 2014, com a convocação de mais 676 concursados para exercerem cargos de provimento efetivo do quadro do órgão. O decreto de nomeação com a lista dos convocados já saiu na edição do Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, a nomeação passará a constar a partir do dia 28, ontem. Os aprovados estão sendo convocados para a capital e para o interior e também para as fundações de saúde. Deodato ressalta que o concurso, que teve 9.345 classificados, tem validade até 2019 e que a Suzan já planeja nova convocação. O governador Amazonino Mendes inaugura nesta sexta-feira o Centro de Educação de Tempo Integral Pedro Geraldo Raimundo Falabella, no município de Urucará. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC, a obra foi financiada com recursos do Programa de Aceleração
do Desenvolvimento Educacional do Amazonas, o PADEAM. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, deu início às ações de prevenção em Parintins com o foco na 53ª edição do Festival Folclórico. Como parte das ações dos 3 dias de festival, serão distribuídos 100 mil preservativos masculinos e femininos e 16 mil unidades de gel lubrificante. As atividades estão sendo realizadas pela Coordenação Estadual de ST, AIDS e Hepatites Virais da Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, órgão da Suzano, em parceria com a Coordenação Municipal de ST AIDS. Um total de 132.558 pessoas vivem em áreas de risco no Amazonas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em um levantamento feito em parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e divulgados ontem. Foram analisadas as moradias de 51 municípios do estado. Na capital, 55 mil ou 3,1% da população manauara está exposta aos riscos. Cerca de 55% dos amazonenses que moram nessas áreas, 75,5 mil, ganham até um salário mínimo de renda domiciliar por pessoa, segundo o IBGE. O órgão cruzou os dados do censo de 2010 e os do CEMADEM e fez uma análise de dados básicos como água encanada, rede coletora de esgoto e coleta de lixo. Na região norte, o estado do Acre foi o que apresentou a maior porcentagem de habitantes em áreas de risco, ao todo 11,6%, ou 53.831 da população de 7 municípios monitorados. Os estados do Amazonas e Pará contemplam o maior número de municípios analisados e número total de população em risco, 51 e 39 municípios. Em números absolutos, o estado do Amazonas apresenta maior número de população residente exposta em áreas de risco, informou o supervisor do IBGE, Adjalma Batista. Eu vou conversar com o deputado Sinésio Campos a propósito da extração de ouro no Amazonas. O estado está perdendo divisas? Ainda não? Então daqui a pouco eu converso com ele sobre este assunto. 6h08 em Manaus. Começou a funcionar nesta quinta-feira o shopping do artesanato de Parintins, que está reunindo produtos de mais de 80 artesãos dos municípios de Parintins, Inhamundá e Barreirinha. O shopping está funcionando na Praça da Catedral, no centro de Parintins, das 10 às 21 horas. Para enfrentar a violência contra mulheres e garantir seus direitos, a Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres, vinculada à Sejusc, iniciou atendimento em Parintins com serviço social e orientação jurídica, além de encaminhamentos, rodas de conversas e abordagem educativa em vários pontos da cidade. Com o apoio da Prefeitura de Parintins, o atendimento com escuta qualificada individual ou coletiva é realizado por assistentes sociais e psicólogos na sede do Centro Especializado em Assistência Social, localizado na Rua Alcides Seixas, ao lado do Bombódromo, até este sábado, das 9 às 16 horas. A secretária executiva de Políticas para Mulheres, Jaqueline Tavares, falou sobre a equipe responsável por essas ações. A Secretaria Sejusc, em parceria com a SEAS, está trazendo uma equipe bem fortalecida para o município de Parintins nesse período de festival, que a gente vai estar trabalhando com ações, com um lema realmente referente ao respeito, e a gente tem 3 públicos focos, né? Que é a mulher, que hoje a gente já inicia esse trabalho, né? A mulheres vítimas de violência. A gente está também trabalhando com crianças e adolescentes e o público LGBT. E as ações que a SES, junto com a Sejusc, já vem desenvolvendo durante todo o ano, que é a questão do respeito, da autonomia. Isso vai ser intensificado nessa semana aqui no município de Parintins. A ação faz parte da campanha de enfrentamento a vários tipos de violência e violações de direitos de mulheres, crianças, adolescentes e população de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, que neste ano tem o lema Respeito. Temos informações lá de Parintins, Larissa Balheiro. Nesta sexta-feira, acontece a 53ª edição do Festival Folclórico de Parintins 2018. O Boi Bumbá Caprichoso abre a maratona de apresentações que segue até este domingo. Ontem, o Bumbá Azul levou um susto daqueles após a alegoria de criação do artista Kennedy Prata pegar fogo durante o processo de soldagem da estrutura. O engenheiro do Boi Caprichoso, Alguimar Macedo, explica como aconteceu o sinistro. Foi uma fatalidade, né? Na hora de uma solda, uma das faíscas caíram na alegoria e praticamente criou-se essa chama toda. É uma peça central de um módulo, tá? De uma alegoria completa, mas vai ser recuperado os outros artistas
artistas e colaboradores vão estar diretamente envolvidos nessa situação chamada multirão, acreditamos que vai dar tudo certo. Apesar do dano total, o presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, afirma que a alegoria, que era para a apresentação do segundo dia da festa, portanto sábado, estará pronta a tempo. O Boi Caprichoso vem com força total, independente do que aconteça. A gente está aqui para ajudar o Kennedy. A gente fez uma mega operação agora, cada artista vai ficar com uma parte da alegoria. E ele ressalta como ficou sabendo do incidente e evidencia a importância da alegoria. Bom, a gente estava numa reunião no Aninga, né? E quando nós fomos avisados, foi solda perto de Juta, fogo perto de Juta, isso aí não tem como. Então a faísca de solda, ela é muito rápido, ela é igual papel, é igual esponja. Pegou, ela vai embora, ela não vai se propagando um pouco o fogo. Então caiu solda, uma faísca de solda Juta, aí foi rapidamente, que quase toda ela é em Juta. Alegoria da segunda noite do Kennedy. Foi o central dela, né, que é o Chauara. Mas assim, a gente fica feliz em ter o apoio de todos os Paquissés, de toda a nação azulada. O importante é que a gente não vai desistir, o importante é que a gente está unido. Eu sempre falo nessa união e cada ano que passa a união prevalece cada vez mais. Então a gente está muito feliz. A alegoria do artista Kennedy Prata é o módulo central. Tinha 18 metros de altura e ia fazer parte do ritual Transcendência Yanomami e entraria neste sábado já fazendo parte do ritual indígena. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito pode ter provocado incêndio que foi contido em pouco tempo, com a ajuda dos colaboradores do Caprichoso e também do Boi Bumbá Garantido, que estavam ao lado no momento do incidente. Eu queria agradecer aqui de público a toda a equipe de artistas, também do contrário, que veio pra gente, aí que mostra que o festival, que a festa está acima de tudo, né? Independente de cores, eles vieram, ajudaram a gente e eu sou muito grato a eles. Depois, mais tarde, um tempo, eu vou lá agradecer pessoalmente. As peças foram todas avaliadas pela equipe de artistas que tem a missão de reconstruir o que levou 2 meses em 2 dias. O diretor de galpão, Joffre Lima, é quem comanda a operação, junto com os artistas. Eu sou Larissa Balieiro, especial Parintins, para o Jornal da Manhã. Difusora em Parintins. 6h13 em Manaus. 29 indígenas da etnia Vaimiria Truari, da comunidade Cariaú, no município de Novo Airão, receberam os certificados de conclusão do curso de formação de aquaviários marinheiro fluvial auxiliar de conversa e máquinas nível 1. O curso aconteceu no período de 12 a 16 deste mês e foi realizado pelo Departamento de Ensino Profissional Marítimo da Capitania Fluvial da Amazônia, em parceria com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Para o indígena Uiribia Horêncio Vaimiri, o curso esclareceu as normas da Lei de Segurança na Navegação. A especificidade do curso de formação de aquaviários para os povos indígenas contribui para o aperfeiçoamento da arte de navegar, tão intrínseca aos habitantes da Amazônia, além de incrementar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e contribuir para a prevenção da população nos rios. Somente nesse primeiro semestre de 2018, a quantidade de pedidos de refúgio feita por venezuelanos no Amazonas mais que dobrou quando comparada a todo o ano de 2017. De acordo com dados da Polícia Federal, de janeiro a 26 de junho deste ano foram 4.779 pedidos e em 2017 foram 2.301. Fugindo da fome, venezuelanos não encontram no Brasil o Eldorado que imaginavam e enfrentam dificuldades para encontrar emprego e moradia. Entre os estados brasileiros, o Amazonas é o terceiro com maior número de pedidos de refúgio, atrás somente de São Paulo, que concentra 28% das solicitações, e Roraima, com 47%. O município de Pichuna, a cerca de 1,3 mil quilômetros de Manaus, ficou em último lugar no Índice de Desenvolvimento Municipal, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio nesta quinta-feira. A cidade de Lábrea também está entre as 5 piores colocações. Os dados são oficiais do ano de 2016 e apresentam um panorama completo da situação dos municípios brasileiros após a crise econômica. O índice, segundo a Firjan, é composto por indicadores de emprego e renda, educação e saúde. A pesquisa monitora as cidades brasileiras e a avaliação varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento do município. No ranking das capitais mais desenvolvidas, Manaus ficou em 24º lugar, saindo da posição de último lugar da lista, como estava em 2015. Atrás da capital amazonense ficaram apenas as cidades de Maceió, Alagoas, Belém, no Pará, e Macapá, no Amapá. Segundo os dados, houve um aumento de municípios da região norte entre os menos desenvolvidos
desenvolvidos. O Amazonas inseriu 17 cidades na lista dos 500 municípios menos desenvolvidos. Polícia. Uma equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, sob o comando da delegada Débora Mafra, titular da unidade policial, prendeu em flagrante na manhã de ontem o marceneiro de 49 anos denunciado por descumprir medidas protetivas e violação de domicílio. O fato aconteceu na Avenida Rio Negro, comunidade Campos Sales, bairro do Tarumã. De acordo com a autoridade policial, o infrator foi preso na casa da ex-companheira dele, uma mulher de 45 anos, que procurou a especializada para informar que o marceneiro havia invadido a residência dela e a estava ameaçando de morte utilizando uma faca, mesmo tendo conhecimento de que não podia mais se aproximar da vítima em decorrência de medida protetiva em benefício dela. A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviço de Telecomunicações, sob o comando do delegado Tomás Vasconcelos, titular da unidade policial, deflagrou a operação que identificou o furto de água em 2 lava-jatos localizados na Avenida Presidente Kennedy, bairro de Santa Luzia. Durante os trabalhos, Rodrigo César Campelo Soares e Roger Batista de Souza, proprietários dos estabelecimentos onde foram identificadas as irregularidades, foram presos em flagrante pela prática ilícita. De acordo com a autoridade policial, a ação foi realizada em parceria com técnicos da Manaus Ambiental e peritos do Instituto de Criminalística. 2 irmãos suspeitos de matar e esquartejar uma grávida foram presos pela Polícia Civil no bairro do Alvorada. Eles foram apresentados pela polícia nesta quinta-feira. O crime aconteceu em janeiro deste ano na mesma comunidade e seria uma forma de mandar aviso para um traficante rival. Outros envolvidos no homicídio são investigados. Raimundo Nonato Souza da Silva, um Moca de 22 anos, e Selma Souza da Silva, a Selminha, de 27 anos, são irmãos e suspeitos de participação no assassinato e esquartejamento de Ana Cristina da Silva Costa. Tininha, como também era conhecida a vítima, tinha 26 anos, estava grávida de 24 semanas. Um homem de 35 anos ficou ferido após um caminhão semi-reboque atingir um ônibus da empresa Eucatu, linha 014, na Coronel Teixeira, na Ponta Negra. A vítima foi levada ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. De acordo com o Manaus Trans, o acidente aconteceu no sentido do bairro Centro por volta das 18h30. Um homem não identificado de 35 anos ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Não há informações do estado de saúde dele. Mais 2 suspeitos da morte do sargento da Polícia Militar Ayub Carlos França de Araújo, de 39 anos, foram presos na noite de ontem. O PM foi morto na quarta-feira após tentar intervir em um assalto em uma loja dentro do shopping em São Uma, na zona norte de Manaus. Segundo informações da 6ª Companhia Interativa Comunitária, um dos suspeitos foi preso ainda ontem, identificado como Moisés Mendonça de Lima, de 19 anos. Na noite de ontem, Carlos Alexandre Lopes, o Caolho, foi preso por policiais. Ele teria sido responsável por efetuar o disparo que atingiu o policial militar. Logo em seguida, o terceiro suspeito, identificado como Felipe de Carvalho, se entregou na sede do 6º Distrito Integrado de Polícia e confessou a participação no latrocínio. O militar foi sepultado ontem. Loteria. Vamos começar com a dupla cena, concurso 1806. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 13, 19, 25, 29, 35 e 45. Repetindo: 13, 19, 25, 29 35 e 45. No segundo sorteio, as dezenas foram 04, 14, 16, 37 38 e 44. Prêmios acumulados nas 2 faixas. Aqui na concurso 4.710, sorteou as dezenas 20, 35, 47, 51 e 71. 20, 35, 47, 51 e 71. O prêmio acumulou, a quadra saiu para 45 apostas, cada uma leva R$8.491,39. O terno teve 3.604 apostas ganhadoras. Prêmio para cada uma delas, R$159 e mais 43 centavos. Time do coração na Time Mania, concurso 1198, é o São Raimundo aqui do Amazonas. As dezenas sorteadas foram 18, 30, 40, 47, 48, 51 e 79. Repetindo, Time Mania 18, 30, 40, 47, 48, 51 e 79. O prêmio acumulou,
6 números acertados e 5 apostas, R$33.589,77 é o prêmio. 5 dezenas, 208 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.153 e mais 49 centavos. E finalmente, dia de sorte, concurso 017, que não teve tanta sorte assim, ninguém acertou. As dezenas 09, 11, 13, 14, 19, 20 e 22. Repetindo: 09, 11, 13, 14, 19, 20 e 22. Qual foi o mês da sorte? Mês de junho. Não houve acertador com 7 números, com 6 foram 114 apostas, cada uma recebe R$2.491,99. 6 horas e 28 minutos. Esportes. Com 2 gols de bola parada, o Iranduba venceu o Pinheirense por 2-0 na abertura do segundo turno do Brasileiro Feminino A1 na tarde de ontem. Kellen e Maiara marcaram os gols da vitória do Hulk sobre a equipe paraense no estádio Francisco Vasquez, em Belém. Copa do Mundo, jogos de ontem. Inglaterra 0, Bélgica 1. Panamá 1, Tunísia 2. Senegal 0, Colômbia 1. Japão 0, Polônia 1. E os jogos de hoje? Às 18 horas, Campeonato Brasileiro Série B, CSA e Curitiba. 19h15 vão jogar Atlético e Brasil de Pelotas. Às 21h30 jogam Guarani e Boa Esporte Clube. 21h45 pelo Campeonato Brasileiro Série C tem Clube do Remo e Juazeirense. A grande final da Copa do Nordeste está definida. Depois do Bahia garantir sua vaga, na noite de ontem foi a vez do Sampaio Corrêa se classificar. Os maranhenses venceram o ABC por 1-0 no Frasqueirão, em Natal, assim como já haviam feito no duelo de ida no Castelão. Na próxima terça-feira, o Bolívia recebe o Bahia no primeiro jogo da decisão. A finalíssima acontecerá na Fonte Nova, dia 10 de julho. Colômbia, Japão, Inglaterra e Bélgica se juntaram ontem a Rússia, Uruguai, Espanha, Portugal, França, Dinamarca, Croácia, Argentina, Brasil, Suíça, México e Suécia. Essas 4 seleções entram em campo nas próximas segunda e terça-feira. Os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo ficaram assim. Neste sábado, amanhã, dia 30, às 15 horas no horário de Brasília, jogam Uruguai e Portugal em Sochi. Também vão jogar às 11 horas, 10 horas Manaus, França e Argentina. No domingo tem, às 11 horas, 10 horas Manaus, Espanha e Rússia. Ainda no domingo, às 15 horas, hora Brasília, jogam Croácia e Dinamarca. Os jogos da segunda-feira. Às 10 horas da manhã, no horário de Manaus, jogam Brasil e México. Às 2 da tarde, hora Manaus, Bélgica e Japão. Na terça-feira, às 10 horas da manhã, jogam Suécia e Suíça. E às 15 horas, 14 horas Manaus, Colômbia e Inglaterra. Últimas notícias. O leilão de transmissão de linhas da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, terminou com todos os 20 lotes arrematados nesta quinta-feira, sendo 6 pela indiana Starlight Power Grid. Participaram da disputa 47 grupos interessados. O deságio médio do leilão foi de 55,26%. A economia na conta de luz para os consumidores, com esse desconto na remuneração das empresas de transmissão, chegou a 14,184 bilhões, segundo a ANEEL. 6 horas e 36 minutos. O principal índice acionário da B3 fechou em alta nesta quinta-feira, amparado nos ganhos de ações de bancos da Petrobras e da Vale e buscando recuperação após cair mais de 1% na véspera, mas com cautela diante da aversão a risco no exterior e com o cenário político eleitoral local ainda no radar, segundo a agência Reuters. O Ibovespa subiu 1,64% a 71.766 pontos. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, no patamar de R$3,85. O dólar turismo era vendido perto de R$4,02, sem considerar o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Os preços do petróleo avançaram nesta quinta-feira, com a cotação do barril nos Estados Unidos atingindo uma máxima de 3 anos e meio, em meio a receios sobre a oferta devido às sanções norte-americanas que podem causar uma grande queda nas exportações do Irã. Os contratos futuros do petróleo dos Estados Unidos subiram 69 centavos de dólar, quase 1%, para $73,45 o barril.
Durante a sessão, a commodity atingiu $74,03, a máxima desde 26 de novembro de 2014. A Petrobras anunciou o novo aumento do preço da gasolina nas refinarias, que vale desde ontem. O valor do litro passou de R$1,8783 para R$1,9027, alta de 1,3%. A última alta anunciada havia sido na terça-feira de 0,8%. E atenção, termina hoje prazo para saque do primeiro lote do calendário do Fundo PIS/PASEP. O calendário será interrompido e voltará a partir do dia 14 de agosto para os beneficiários de todas as idades, que poderão sacar o dinheiro até o dia 28 de setembro. O Brasil vai demorar uma década para retomar o nível de emprego e renda no período pré-crise econômica. É o que revela o índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, divulgado ontem pela Federação das Indústrias do Estado do Rio. O IFDM de emprego e renda do país ficou em 0,4664 em 2017, 7,6% acima do ano anterior, 0,4336, mas 14,6% abaixo de 2013, 0,5461, ano que antecede o início da recessão econômica que deteriorou o mercado de trabalho aqui no Brasil. O índice de confiança do empresário do comércio, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, recuou 3,5% de maio para junho deste ano. Foi a maior queda dos últimos 3 anos e o indicador atingiu 109 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. Segundo o economista da CNC, Fábio Bentes, a greve dos caminhoneiros afetou de forma negativa a confiança dos empresários, mas houve uma alta de 6,9% na comparação com junho de 2017. O economista-chefe do Banco Bradesco, Fernando Honorato, acredita que a economia brasileira pode retomar o grau de investimento em 3 anos se o teto de gastos for cumprido e a reforma da Previdência sair do papel. Fazer a reforma da Previdência e garantir que o teto de gastos vai ser cumprido quase que automaticamente nos dá um upgrade pelas agências. Se o Brasil retomar algum crescimento, a receita fiscal aumenta, o déficit público cai mais rapidamente, disse ele. O Banco Central também reduziu a previsão de crescimento da economia este ano. A projeção para a expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 2,6% para 1,6%, de acordo com o relatório de inflação divulgado ontem em Brasília. A previsão está um pouco acima da estimativa do mercado financeiro, que é de 1,55%. 6h40 em Manaus. As vendas da moeda digital saltaram para 13,7 bilhões de dólares nos primeiros 5 meses do ano, quase o dobro do total levantado em todo o ano de 2017. Segundo o relatório divulgado ontem pela Divisão de Estratégia e Consultoria da PwC, o Banco Central divulga hoje a nota de política fiscal com o desempenho das contas da União, estados, municípios e empresas estatais em maio, e o Tesouro Nacional divulga o desempenho da dívida pública em maio, incluindo os endividamentos interno e externo. E saem hoje os dados de maio sobre desemprego. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, por meio da pesquisa PNAD contínua, o índice de desemprego no Brasil recuou para 12,9% no trimestre encerrado em abril. Isso significa que 13,4 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Saem hoje também dados sobre a produção industrial. 6h41 em Manaus. O índice de rejeição do presidenciável Jair Bolsonaro, PSL, de 32%, é o maior entre todos os pré-candidatos à presidência nas eleições 2018, segundo pesquisa Ibope-CNI divulgada na manhã de ontem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 31%, é o segundo mais rejeitado. Condenado e preso pela Operação Lava Jato, Lula está detido na Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril para cumprir sentença pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes, segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. No período, foram notificados
184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037, 31,5% contra crianças e 83.068, 45% contra adolescentes. A maioria das ocorrências, tanto com crianças quanto com adolescentes, ocorreu dentro de casa e os agressores são pessoas do convívio das vítimas, geralmente familiares. O estudo também mostra que a maioria das violências é praticada mais de uma vez. Para Itamar Gonçalves, da ONG Childhood Brasil, que trabalha para promover o empenho de governos e sociedade civil em combater a violência sexual contra crianças e adolescentes, faltam no Brasil ações de prevenção que trabalhem com temas como o conhecimento do corpo, questões culturais de gênero, e em especial as que dizem respeito aos padrões adotados de feminilidade e masculinidade. O Supremo Tribunal de Justiça, STJ, derrubou liminar que mantinham presos 15 policiais investigados por envolvimento no assassinato de 10 trabalhadores rurais em maio de 2017 na Fazenda Santa Lúcia, caso que ficou conhecido como Chacina do Pau d'Arco, no sudeste do Pará. Todos os 15 policiais, sendo 13 militares e 2 civis, foram soltos nesta quinta-feira e devem responder em liberdade de acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, a SUSIP. Prende que eu solto. O ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal mandou nesta quinta-feira soltar o deputado cassado Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro, preso desde 2016 na Operação Lava Jato. Cunha, porém, permanecerá preso em razão de outros mandados de prisão decretados pelas justiças federais de Brasília e do Paraná, em outras ações às quais ele responde por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. Ao mandar soltar Eduardo Cunha, Marco Aurélio Melo derrubou uma prisão preventiva decretada pela Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Nessa investigação é apurado o recebimento de propina em troca de favorecimento à Odebrecht e à OAS nas obras do estádio Arena das Dunas para a Copa do Mundo de 2014. Os ministros do Supremo fazem a última sessão antes do recesso e devem concluir hoje o julgamento sobre a contribuição sindical obrigatória que foi extinta pela nova lei trabalhista. O relator do processo, Edson Fachin, votou a favor da cobrança. A presidente do STF, Carmen Lúcia, também deve fazer um balanço dos julgamentos neste semestre. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva informou ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira que não quer que o tribunal decida sobre a inelegibilidade do ex-presidente. Lula está preso desde abril e já foi condenado em segunda instância, o que pela lei da ficha limpa o impede de disputar as eleições. Na prática, se o plenário do Supremo Tribunal Federal decidir que Lula está inelegível, o ex-presidente não terá outra instância para recorrer. Mas se a discussão sobre o tema ficar com o Tribunal Superior Eleitoral, a defesa de Lula poderá, em tese, recorrer ao STF. Inicialmente, os advogados do ex-presidente pediram ao STF para suspender os efeitos da condenação pelo Tribunal Federal da Quarta Região, o TRF4, ou seja, a prisão de Lula e a inelegibilidade. Uma carta de Albert Einstein e sua mulher, Elsa, escrita em pleno assédio nazista e no mesmo dia em que o físico de origem judaica renunciou seu passaporte alemão, alcançou ontem um preço de $25 mil em um leilão organizado pela casa Nate de St. Louis, lá em Los Angeles. Einstein enviou a carta de 4 páginas para sua irmã, Marcia Winteler Einstein, no dia 28 de março de 1933. A bordo do navio SS Belgenland, que deixou Nova York em direção à cidade de Antuérpia, na Bélgica, onde entregou seu passaporte no consulado alemão. Ele e sua mulher estavam a caminho dos Estados Unidos quando Adolf Hitler foi nomeado chanceler no dia 30 de janeiro de 1933. Durante a viagem no navio, o cientista foi informado que os nazistas tinham atacado seu apartamento na capital alemã. Além disso, tinham publicado uma placa que dizia: ainda não foi enforcado, e puseram uma recompensa de $5 mil pela sua cabeça. Quase 600 manifestantes foram presos durante uma ocupação de um prédio de escritórios do Senado dos Estados Unidos em Washington nesta quinta-feira, quando condenaram com gritos a posição de tolerância zero do presidente norte-americano Donald Trump sobre imigração ilegal. Os manifestantes, em sua maioria mulheres vestidas de branco, estavam sentados no chão de mármore do edifício do Senado e se enrolaram em coberturas de prata, semelhantes àqueles dados às crianças imigrantes separadas de suas famílias por agente de imigração dos Estados Unidos. Os líderes da União Europeia obtiveram na madrugada de hoje um acordo sobre como enfrentar o fenômeno da imigração após a Itália exigir de seus sócios
compromissos concretos na gestão da chegada de imigrantes ao bloco. Os 28 líderes da União Europeia concordaram com as conclusões do Conselho Europeu, incluindo sobre imigração, tuitou o presidente da instituição, Donald Tusk, ao final de uma noite de complexas negociações. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte celebrou o acordo sobre a imigração, destacando que a Itália já não está só sobre essa questão. Um tiroteio na redação do jornal Capital Gazette em Anápolis, no estado americano de Maryland, deixou ao menos 5 mortos e ao menos 2 feridos nesta quinta-feira, de acordo com a polícia. Um dos mortos é o editor do jornal, Robbie Hyanson, que trabalhava no local desde 2010. Sua identidade foi confirmada ao Washington Post pelo irmão dele, Carl Hyanson. As autoridades identificaram os demais mortos como Gerald Fitchman, John McNamara, Rebecca Smith e Wayne Wenders, 4 jornalistas e um agente de vendas. Um suspeito descrito pelas autoridades como um homem branco usando uma arma longa foi detido. O nome dele é Jarro Ramos, segundo a CNN e a NBC, que atribuem a informação a fontes policiais. Ele teria 38 anos e seria autor de uma ação contra o jornal em 2012 por difamação, que foi julgada improcedente. O chefe interino de polícia do condado de Anne Arundel, William Kraft, informou ainda que o jornal tinha recebido ameaças através de redes sociais nos últimos dias, algumas delas feitas nesta própria quinta-feira. As ameaças indicavam intenção de violência, mas não indicavam nenhuma pessoa como alvo específico. As autoridades da Indonésia anunciaram hoje o fechamento temporário de 3 aeroportos nas ilhas de Java e Bali, após a erupção do vulcão Agung, que afeta quase 450 voos e cerca de 75 mil passageiros. As instalações dos aeroportos permanecerão fechadas até o período da tarde, quando as autoridades reavaliarão a sua situação. Além disso, outros 2 aeroportos com voos domésticos, ambos no leste da ilha de Java, suspenderam suas operações. A Agência Nacional de Mitigação de Desastres estimou em pelo menos 446 voos cancelados, deles 207 internacionais e 74.928 passageiros afetados, em um comunicado divulgado nas redes sociais hoje. A erupção enviou uma coluna de cinza de até 2.500 metros de altura, disse o porta-voz da agência, Sutopo Purwo Nugroho. Embora o nível de alerta não tenha sido elevado, que permanece em situação moderada. Desde o ano passado, o vulcão Agung, localizado ao leste de Bali, entrou em erupção em várias ocasiões e com diferentes intensidades. 6:49. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Atirador deixa pelo menos 5 mortos em Jornal dos Estados Unidos. Folha de São Paulo. Gedel é transferido para a solitária na Papuda por desrespeitar agente penitenciário. O Estado de São Paulo. Faquin libera para julgamento do plenário recurso que pede suspensão da prisão de Lula. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Marco Aurélio concede habeas corpus a Cunha, mas ele continua preso. Valor econômico. Dólar tem leve queda, mas analistas não descartam solavancos. Estado de Minas. Polícia Federal pede mais 60 dias para investigação sobre Temer no inquérito dos portos. Jornal do Comércio no Recife. Dilma Rousseff confirma que será pré-candidata ao Senado em Minas Gerais. Fortaleza Diário do Nordeste. 3 mulheres e um homem foram assassinados em assentamento do MST no Ceará. 0 hora Porto Alegre. Raquel Dodge defende que a STF aceite denúncia contra Jair Bolsonaro por racismo. Brasil Econômico. Trabalhadores têm até hoje para secar o PIS/PASEP no base 2016. Edições impressas locais do Jornal do Comércio. Proposta de reforma tributária afeta a Zona Franca de Manaus. A crítica. Violência, 10 homicídios no dia mais violento do ano. Em tempo. Amazonas tem a pior cidade do Brasil. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. A operação de áudio foi de Hamilton Cabral e Itamar Jardina. A apresentação de Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45.